agora criando, né? Porque o gato, ele não tá muito... Gato é parecido com gente pau no cu, né? Porque o gato é um filho da puta, um otário do caralho. Não, pô, não, para É, com isso, pô. O se eu, gato... bicho, se meu gato fosse uma pessoa, eu não aguentava ele nem um dia, não, velho. Eu só aguento essas porra porque eles são fofinhos, cara. Tá doido? Pô, então você tá mal criando os gatos aí, pô. Minha gata me grita, velho, se eu demorar pra vir pra cama, porque ela é gato peça. Se gato já é um bicho de velho, de adulto, né, como você tá falando. Sim. Peça é bicho de velho tetraplégico e em coma, né? Porque ele fica do seu lado e se você se mexer, ele fica puto, né? Sim. Então, a minha gata adora ficar do meu lado aqui. Eu tô na cama, né? Eu não escondo, não, que eu dou ela na cama, não, sabe? Não, sem problema. E eu só tô vestido de camisa, da cintura pra baixo não tem nada, não. E quando eu demoro pra vir pra cama, ela vai lá na sala me chamar, me gritando, pô. Os gatos de raça... Gato é um bicho doido, velho. Gato, eu tenho uma, né? A gata, essa gata eu peguei, ela é arisca, ela é aquelas gatas que não gostam de carinho, infelizmente, não gosta de carinho, porque a gente pegou da rua, né? Ela tem uma história muito doida, mas a gente pegou da rua, então, tipo, ela não é carinhosinha, e é meio chato às vezes, mas eu gosto da gata. A gata, toda vez que eu cheguei aqui meio tarde, né, no meio da conversa, desculpa, mas falando da comida, toda vez que eu parei, que eu tô aqui sentado de boa, às vezes eu tô conversando com alguém aqui pelo PC, nada chega a gata e corre que atrás de comida, velho. Aí eu tenho que ir lá, todo mundo escuta, assim, é engraçado. Aí eu vou lá dar comida pra gata. Xaninha. Mas é por isso que eu acho que o gato é meio que pau no cu, né? Porque o cachorro, ele tem um comportamento que a gente antropomorfiza como sentimento, né? Como um afeto, que é, obviamente, uma característica, uma adaptação evolutiva do bicho. E a gente antropomorfiza como um afeto, como um carinho, como ele gostar, como ele amava a gente. O gato não, né? O gato, segundo os biólogos, eu tive uma conversa longa e demorada com meu irmão, que é biólogo, um dia desse, e ele me explicou justamente isso. O gato não é domesticado, cara. Não. O gato não é domesticado, então ele tá cagando e andando pra a dinâmica social com você. Então ele faz o que ele quer, e ele tá perto de você enquanto você for o cara que provê o sachê e troca a areia dele. Se você morrer, ele vai ser o primeiro que vai comer seus olhos, né, para não morrer de fome. Não, mas tem um pouco mais de interação, né? Porque de fato, como tu falaste, né? A gente selecionou os bichos por características diferentes, né? O cão pela lealdade e o gato pela fofura, né? Pois é. Então, mas assim, tem, né? É porque, como o Yuri falou, né? Os últimos gatos que a gente pegou aqui, eles são de rua também, né? E aí demora para você ter uma relação com o bicho, né? E aí é por isso que eu comento que, assim, né? Que ele é mais de adulto, né? Porque ele parece mais com a gente, porque o bicho tem personalidade. Não que cão não tenha, cão tem personalidade, né? Mas como a gente selecionou ele pela lealdade, criar o vínculo com o bicho é mais fácil, com cachorro é mais fácil. Aí com gato é mais demorado, né? E aí você tem que estar no tempo dele, né? Não é todo gato que gosta de ser pego no colo, ou que deixa ser pego no colo. A gente tem um aqui que ele é parceiro, mas se tu colocar ele no colo, ele fica maluco. Ele chega perto de você, dorme com você, né? A minha esposa às vezes fica doente aqui, ou tá meio mal, ele fica lá do lado vigiando, né? Então... Eu vou diferir de você aí, Marco, porque eu acho que o gato não forma vínculo. Ele não tem o histórico, ele não tem a ancestralidade de matilha, então você tá ali do lado dele não significa porra nenhuma. Como eu falei, né, na minha opinião. Eu não entendo muito de comportamento de bicho, não. Mas é uma coisa é uma curiosidade que eu tenho, que eu gosto de ler alguma coisa de vez em quando. Olha, uma coisa. Ele tá ali com você enquanto for beneficial para ele. Como é que se chama? Quando for benefício para ele. Benéfico, Quando for benéfico para ele. Mas a partir do momento que não for, ele não vai ter vínculo. Um cachorro, da história do cachorro japonês lá, né? O Akita, né?
Isso. E o dono morreu e o filho da puta do cachorro foi até o último dia da vida do cachorro, o filho da puta foi esperar ele no aeroporto. Não era no aeroporto, né? Que ele era no metrô. Era na estação de trem lá, assim. Na estação de trem. Uhum. Um gato não faria aquilo nunca. Então, não importa qual seja o gato. O gato não faria, mas tipo assim, eu acho que o gato ele não tem essa visão de matilha assim, mas ele tem pelo menos uma visão da pessoa. A pessoa, o gato sabe pensar como uma pessoa, entende? Sei lá. sim. Ele não vê essa coisa social de um pai e um filho, mas ele entende muito bem a pessoa como pessoa, sabe? O indivíduo. Sei lá, por exemplo, a minha gata era muito apegada à minha bisa. A minha gata, no caso, tipo assim, como ela veio da rua, ela veio muito bebê, assim. A primeira semana ela Sim. veio da rua e foi bem, bem traumático para ela, porque ela tinha se perdido da mãe. A gente não tinha Sim. ideia que ela tinha entrado na casa, ela entrou escondida. Aí a gente achou que era um rato. Aí a gente descobriu que era um gato. A gente ouviu os miados, né? A gente percebeu que era um gato. Mas tipo, foi bem traumático para ela, mas depois com o tempo que a gente foi se acostumando com ela, se acostumando com a gente e tal, ela ficou muito apegada à minha bisa, Sim. sabe? Por exemplo, ela subia na cama de todo mundo, mas a minha bisa, que já era idosinha, já era velhinha, inclusive morreu ano passado, ela sempre ficou bem, bem mais respeitosa. Ela nunca subia na cama da minha bisa, ela ficava perto, mas não subia. Sim. Sabe? Eu acho que eles têm uma ideia social assim mínima de entender o indivíduo, mas não tem essa coisa meio pai-filho, sabe? Que o cachorro Mas é porque aí tem a questão do condicionamento operante, né? Que ela é condicionada a fazer isso aí e a gente, como bicho afetivo, bicho emotivo, a gente antropomorfiza o comportamento e pensa e imediatamente reconhece o comportamento humano, mas na verdade ela está sendo condicionada. Não, ela claro. provavelmente levou uns gritos da última vez que ela subiu na cama da avó e aprendeu que ali não é legal para ela. Não, pior que a minha bisavó sempre foi muito, muito babona da gata, ela sempre gostava da gatinha. Mas, tipo, isso eu acho que não aconteceu, sendo bem sincero. Tanto é que a gente já deu grito nela em outros momentos na cama e ela já voltou. Ela nunca teve isso, mas pra minha bisa, principalmente, tipo, quando ela morreu, ela ficou um tempão no quarto que ela ficava e tal. Eu senti pelo menos eu, né? Eu também concordo que talvez seja um pouco de emotivo meu, né? Mas tanto é que foi num momento meio triste, assim, meio, enfim. Sim, claro. Mas eu vi como se eu tivesse com um pouquinho de luto. Eu não sei, mas ela percebe, principalmente em volta, né? Ele percebeu que todo mundo também estava triste, né? Ela, no caso, a gatinha. Sim. Então ela entendia um pouco. Acho que eles entendem um pouquinho do sozinho, mas eles não entendem o social. Não vai ter essa visão meio paternal que às vezes o cachorro pode acabar tendo de você, né? Sim. Então, mas eu acho que tem um pouquinho. Não, e até como o João fala aqui, né, que no comentário, né, que o relacionamento nunca vai ser recíproco porque a gente não sabe como é que ele pensa. Como o Eduardo falou, a gente faz uma certa inferência do que a gente acha que ele deve estar sentindo. A gente faz essa antropomorfização, né? Mas conceitualmente a gente não entende, né? Um exemplo que eu tenho que é muito interessante, que a minha esposa, quando ela veio para cá, ela veio com uma gata, né? Eu já estava com duas, né? A gente estava morando separado, depois a gente se juntou, e as gatas não se entendiam, né? Mas com o tempo elas foram se entendendo, né? Ficaram parceiras ali, e uma delas morreu. E assim, a dinâmica mudou completamente, né? Então, a gente, olhando de fora, a gente, poxa, a gata sentiu, né? Porque elas brincavam direto, corriam, pulavam, e aí uma saiu do sistema, a outra percebeu, então ela já não comia direito, já não queria caminhar, nem nada e tal. Ficou nesse luto, por assim dizer. Porque é dessa percepção, né? Mas assim, né? De fato, tem muita coisa que o pessoal depõe contra o gato, né? Uma outra coisa que o pessoal comenta muito é que gato é muito territorialista, né? E de fato, gatos têm os seus territórios e tudo, e eles são apegados aos seus territórios, né? Ao contrário dos cães, que o pessoal comenta que os cães são mais apegados às pessoas, né? Mas você tem essa
essa percepção do ser humano e um vínculo talvez um pouco maior do que simplesmente a pessoa que me traz a comida, né? A hipótese que eu tenho para isso é que não é muito bem documentado, né? As pessoas não são muito fãs de gatos, a gente não selecionou gato para ser leal nem nada, né? Só porque é fofinho e tá ali perto, né? Mas tá mudando isso, né? Tem um estudo que eu achei interessante outro dia que eu tava lendo, que é tentar entender essa percepção do gato, né? Então, do gato para o ser humano. E aí a conclusão do estudo era que eles veem muita gente como um gato grande, né? Eles veem a gente como um gato, né? Eles percebem que a gente é maior e tal, e justamente interagem com a gente como se a gente fosse um gato, né? Tanto que é toda a questão da dinâmica, né? De trazer a caça. Se você brincar de correr com o gato corre junto com você, né? Ele olha para você. Uma coisa que eu acho muito doida é que o cão, ele nem sempre ele levanta a cabeça para olhar para você, mas o gato, quando você está falando com ele olha, né? E é muito doido isso, né? Ele não só olha, como ele intua, né? Sim, sim. Tá olhando o quê, otário? Não, e verbaliza, né? Ele tem miados diferentes para situações diferentes. É que assim, talvez... Não, só para... Né, quando eu falei assim, que ele vê a gente como uma fonte de ração, eu tô fazendo né, uma simplificação, mas de conforto, existe algum tipo de... Agora que eu parei para pensar, o gato tem um comportamento que quem cria gato conhece, que é o piscar devagar, né? Sim. Que é o eu te amo do gato. Isso realmente demonstra uma afetividade. E todo criador de bicho reconhece os comportamentos afetivos. Tudo bem que você tem que ter sempre uma colher de chá, né? Tem que dar sempre uma colher de chá, porque muitas vezes essa afetividade está mais na sua visão do que no comportamento de fato. Sim, claro. É como tu falaste, né? A gente está antropomorfizando a coisa, né? Como é que pode dizer? E também, talvez uma outra coisa que é um pouco de problema nessa parte, é que nessa antropomorfização, a gente às vezes quer dar uma coisa maior do que ela é, né? Tipo, é o negócio do pai de pet, né? Pai de pet, mãe de pet, né? Eu não sei vocês, mas esse exagero no comportamento, para mim essa parte do comportamento já é um pouquinho mais exagerada, né? Eu adoro meus gatos, são membros da família e tal. Então você não bota roupinha no seu gato, não? Não. Só quando ele vai no veterinário, que volta com algum curativo, que não pode mexer. Não, mas vestidinho, chapéuzinho, pô, nem gravatinha quando volta do banho? Pô. Então, quando assim, tom de piada, né? A gente comprou uma vez uma coleirinha que era uma gravatinha e tal, mas colocar a roupinha, bebê, não sei o quê, olha o meu filhinho, não sei o quê. Não, isso, pra mim, sou exagerado. Tá irritando o gato, né, velho? O gato detesta isso. Muito chato isso, sei lá, deixa o gato, velho. O gato não sabe nem o que o diabo tá vestindo. O gato não tem ideia do bagulho, deixa o gato. É tipo, muito chato, sei lá. Eu não acho nem bonito, na maioria das vezes é nem bonito, isso é coisa minha, né? Mas não é nem bonito, assim. O gato é bonito sozinho, não tem nem botar roupinha no gato, sabe? Não tem essas coisas bestas. As coisas de pai de pet, as coisas de pet no geral, eu sempre achei muito, sei lá. O gato tá nem aí pra isso, velho. No máximo uma comidinha diferente, tipo, eu criei uma cachorrinha, né? Isso já eu tô falando de cachorro, mas tipo assim, coisa de comida. A minha cachorrinha sempre comeu comida de panela, viveu 14 anos, era aqueles cachorrinhos pequenos, sabe? Sim. Aí, tipo, eu 14 anos vendo só comida de panela, ela não gostava de comida, a gente dava comida normal pra ela, ela não queria. Então, ela ficou com comida de panela. 14 anos, nunca comeu um Whiskas, essas coisas assim, nunca, encostou. E quando a gente tentou dar, ela não gostava, então não gostava por querer. Então, tipo, o que fazer, né? Eu acho muita besteira. Essa coisa da galera romantiza um pouco cada aspecto. Acho que quando Marcos, quando você falou aí que o gato é um bicho de adulto e o cachorro de criança,
provavelmente você estava implícito que você estava dizendo justamente isso, né? Que gato não é bicho para você brincar de boneca. Como você faz com cachorro. O cachorro botar uma roupinha no cachorro. Menina adora fazer isso, né? Botar uma roupinha, porque é o comportamento infantil de estar transformando o cachorro num bebê, que nem faz com boneca, né? E gato realmente não tá muito afim dessa parada, não. Mas acho que os próprios cães, né? É aquele negócio que a gente falou no início, né? Como é condicionado à lealdade, né? Então, o cão, ele é mais... Como pode dizer? Não é receptivo a palavra que eu estou procurando. Ele é mais tolerante com esse tipo de interação. Pelo menos assim, é a percepção que eu tenho, tá? E de novo, eu não estou condenando esse comportamento, né? Se você quiser colocar a roupa no seu cão e no seu gato, se o seu gato não protestar, não tem problema, né? Porque é justamente a questão de você deixar o bicho confortável, né? Mas assim, o que eu tinha comentado de adulto e de criança é muito mais pelo lance do temperamento, né? Que o cão você brinca, corre, pula e sai que nem maluco, né? Crianças fazem isso, né? Adultos não, adulto fica lá sentado, tomando seu café, sendo blasé, julgando todo mundo. E gatos fazem isso, né? Mas é brincadeira, tá? Eu comento isso em tom de piada, né? Mas é uma brincadeira bem séria. Não. Você cria o bicho que você acha interessante, né? Pode crer. Desde que não esteja judiando o bichinho. Sim, com certeza. Né? Tirou da rua, levou no veterinário, você já está fazendo uma coisa legal. Então, hoje, mais uma vez, a gente consome todo o tempo, né, conversando. Mas a gente tem ainda uma meia hora aí. E aí, Marco, como é que é? Vamos finalizar aí nossa apresentação sobre viagens no tempo. Vamos. E aí, já aqueceu? Aqui. Sim. Deixa eu trazer aqui. Se não me falha a memória, né? Aí vocês vão me ajudar, né? Na última sessão, deixa eu voltar para o início aqui. Estou me acostumando com essa tela nova, né? Começou justamente a falar um pouquinho sobre a ideia de tempo na física, né, da forma mais formal. Deixa eu fazer aqui. Né, que foi justamente isso daqui. A gente falou um pouquinho de relatividade geral e a gente continuou até a questão dos paradoxos. Né? Então, a gente falou do paradoxo do avô, do de Bootstrap e do paradoxo de Fermi. E aí acho que a gente parou nesse ponto, que a gente começar a falar sobre as soluções e falar um pouquinho sobre cultura pop. Certo? Então, vamos lá, né? Eu vou voltar aqui nos paradoxos, que aí a gente faz uma pequena revisãozinha e aí a gente continua. Né? Deixa eu fazer para cá. Vamos lá. Aqui, paradoxo do avô. Vamos lá. Então, o que é o paradoxo do avô? O paradoxo do avô vai ser basicamente a ideia de que você está no seu instante de tempo, né, aqui, e aí você quer voltar. Você voltou para o instante no passado, e aí, né, você vai matar, né, o seu avô. A ideia de matar o avô foi do exemplo que justamente surgiu no começo, mas a ideia do paradoxo do avô é justamente você afetar o tempo de tal forma que você quebra a sua causalidade. Né? Então, você deixaria de existir, né, para que você possa fazer a viagem de volta. Certo? O outro paradoxo, né, que vai ser o paradoxo do Bootstrap, já é um pouquinho diferente, né, no qual você vai agora, né, você voltou no tempo, né, aqui, e aí você, em vez de querer quebrar o loop, você vai reforçar o loop. Né, justamente com o quê? Com informação. Um exemplo que a gente tem bem simples é, por exemplo, eu escrevo um livro que me motiva a construir a máquina, volto e entrego o livro para mim. Então, a pergunta é, de onde que vai vir essa informação? Certo?
E o último paradoxo, que é o paradoxo de Fermi, pois é, exatamente esse, Catício, que a gente vai comentar agora, né, que é o paradoxo de Fermi, né, que é o quê? Se a gente, como eu mostrei, né, o que vai ser a viagem no tempo? Né? A viagem no tempo ela vai ser a ideia de você ter a existência das curvas de tipo tempo fechadas. Então, como a solução de Gödel e algumas outras soluções na relatividade geral permitem que você tenha esse tipo de curva, né, a gente vai estar limitado pela tecnologia, né, para poder construir uma máquina do tempo. Então, suponha que a gente tem agora máquinas do tempo. Né? Então, a pergunta é, onde é que estão esses visitantes? Né? E aí, justamente, a gente vai chamar de paradoxo de Fermi, porque ele é um análogo do paradoxo de Fermi proposto originalmente pelo Enrico Fermi para responder a questão de você ter vida fora da Terra. Né? Se a gente tem a vida como um fenômeno que acontece em vários pontos do universo, né, por que a gente não tem visitantes, né, visitando a gente? Né? Visitantes visitando é ótimo. Né? Então a gente vai ter isso, certo? Certo. Então eu parei aqui. E foi aí que a gente parou. Né? Então vamos para as soluções. Né? Bem, uma solução é que a gente não vai visualizar esses fenômenos porque tem algum princípio físico, né, que impede que esses paradoxos ocorram. Né? Ou seja, como é um paradoxo, né, o paradoxo ele vai dizer, ele é uma afirmação que a gente não tem resposta definida. A teoria não dá resposta para a gente. Então a gente tem que vir com outro, né, com outra hipótese para dar a resposta. Né? Então, por exemplo, o Hawking ele vai propor um princípio que é o princípio de proteção cronológica, né, ou conjectura de proteção cronológica, que vai justamente impedir que você faça as coisas. Então, vamos para o paradoxo do avô. Né? Então, o paradoxo do avô, você volta, né? Você vai voltar e vai tentar matar seu avô lá. Então, a conjectura de proteção cronológica, ela justamente é uma resposta do universo a você não fazer isso. Então, você vai matar seu avô, na hora a sua arma vai falhar. Ô, Marco, deixa eu fazer um acréscimo aí. Uhum. Eu acho que a gente deveria pensar nisso como uma consequência ad hoc, né? Uma consequência... Tá faltando a palavra aqui. Emergente da circunstância, porque se você está vivo, é porque você não conseguiu voltar no tempo e matar seu avô. Sim. Todos os que conseguiram voltar no tempo e matar o avô não estão mais vivos. Então... Pois é, e aí que tá, né? É que aí você agora tá propondo uma outra maneira de responder, de solucionar o paradoxo. Né? Porque justamente quando você chega no paradoxo, é que a teoria não te dá a resposta para aquela pergunta. E aí as duas respostas são possíveis, tanto como você falou, você matar o avô e uma espécie de efeito de onda, né? Você mata o avô e você desaparece, né? Então aquela pessoa foi morta por nada, né? E... não tira o paradoxo, né? O cara não tem como matar o avô, porque quem matou o avô, né? Se o avô morreu. Pois é, o avô morreu do nada. Não resolve. Não, resolve. Resolve porque você fez o evento, né? O evento foi... Qual é a consequência do seu evento? A consequência do seu evento é você se tirar da equação, né? Você vai se tirar da jogada aqui. Eu tô pensando assim como um efeito emergente como na termodinâmica, né? Que você tem todos os sistemas idênticos lá, e você bota todos os sistemas para rodar, e o que vai acontecer vai ser a mecânica estatística vai virar termodinâmica, né? Sim. Então, em todos os universos possíveis, em todas as circunstâncias possíveis em que você voltou e matou o avô, e você voltou e não matou o avô, que são a sua função, os seus estados acessíveis, né, do seu sistema.
Então, só os que vão emergir vão ser as circunstâncias que são fisicamente acessíveis. Né? Sim. No caso, mas aí tem um problema. Uhum. O caso em que o cara mata o avô não é fisicamente acessível, porque mantém o paradoxo. O avô não pode morrer, hipótese alguma. Pois é, aí que tá, né? É porque o que acontece, né? É como tu falaste, você vai ter o evento que é você voltar. Então, vamos fazer assim, né? A gente tá aqui no futuro, né? Eu vou redesenhar aqui, né? Eu voltei, né? Vou colocar aqui a flecha. Aí eu peguei aqui e tô tomando um café com uma pessoa. Né? Que eu sei que é meu avô, eu ainda não matei ele, né? Essa fixação por matar avós, né? Ainda não. Tá só ainda não matei, cozinhando, né? bicho. Que nem o gato brincando com a barata. Pois é, né? Tô ali brincando com ele, né? Então, a pergunta, né, como você falou, né, eu posso matar o meu avô? Então, o que a física vai dizer pra gente? Ela vai dizer que, na verdade, a relatividade geral ela não tem resposta para essa pergunta. Por isso o paradoxo. Porque eu posso tanto matar quanto não matar. Então, o que acontece aí? Né? E aí, uma das respostas é a conjectura de proteção cronológica. Né? Ou a hipótese de censura, ou a conjectura de autoconsistência, que é a mesma coisa. Né? Que é o quê? Né? A gente vai ter uma parte da física que a gente não conhece ainda, por isso que ainda é uma conjectura, que vai dizer, olha, a física de matar o seu avô, ela é tal que você não vai conseguir matá-lo. Essa é uma resposta. Né? A outra resposta é o quê? Você poder matar. Né? Ou eu consigo matar de algum jeito, ou eu não consigo matar de jeito nenhum. Né? Então, a conjectura de proteção, ela justamente vai te dizer, olha, tem uma questão, tem uma física que a gente ainda não conhece, que até como tu falaste, né, são princípios que são colocados ad hoc, né, eles são alheios à relatividade geral, que vão, juntamente com a relatividade geral, dizer, olha, você não vai conseguir matar seu avô. Isso vai se refletir na nossa anedota de que forma? Né? Quando eu for lá para matar meu avô, né, a arma, por exemplo, vai falhar. Né, se eu for com um revólver. Né? Se eu for com uma faca, eu vou, sei lá, quando eu for dar a facada, eu vou escorregar e vou cair de cara. Né? Ou, né? Pois é, né? É o mesmo princípio, João. Né? A gente usa o avô, mas a ideia é que é qualquer evento que possa quebrar, né, a sua existência no futuro. Né? Eu posso ir me matar? Posso, né? Eu posso ir matar o meu bisavô? Posso. Eu posso, né? Desculpa. Conceitualmente é a mesma coisa. E, tipo, assim, se for com qualquer outra pessoa, tipo, porque do mesmo jeito eu não vou ter existido antes. Como é que eu vou matar alguém se eu não existe? Por qualquer outra pessoa. É que tá, é que você voltou. Você aqui voltou lá. Então eu posso matar uma outra pessoa? Posso, sem nenhum problema. Agora, se essa pessoa não tem relação causal com o seu futuro, você pode. Essa é a questão. Por exemplo, você pode dizer assim, eu posso matar o médico o obstetra que me ajudou minha mãe, né, a que eu nascesse, né, ele tem conexão causal com você. Né? Agora, se você mata ele, né, se ele não for crucial para que você sobreviva, por exemplo, naquele dia tinha 3 médicos, tão competentes entre 5. Né? Então, se você tirou um da jogada, o outro foi lá e apareceu. Né? Essa é aquela coisa, sei lá, se eu matar meu avô, eu não vou poder ter nascido. Isso. Se eu matar antes de eu nascer. Então, se eu matar uma pessoa que é aleatória, sei lá, alguém do Rio, ou sei lá, aleatório, na rua, que não tem nada a ver comigo, não vai ter como eu me impedir de matar a pessoa. Eu não vou poder. Isso. Eu estaria me impedindo se eu tivesse matado meu avô antes dele me ter. Isso, exatamente. Só que aí, no caso, impedindo. No caso, eu poderia mudar uma coisa crucial de outra pessoa também. Aí sim, fica um negócio.
Sim, exatamente. O que tá por trás do que o Marco está falando aí é a ideia de causa e efeito. Num tempo que só flui em um sentido, o efeito tem que vir após a causa. Certo? Então, as consequências do ato têm que vir após o ato. A ideia do paradoxo é que você está voltando e as consequências estão impedindo o ato. Certo? Então, isso é um paradoxo, porque numa linha de tempo que só flui em um sentido, que é a única forma de tempo que a gente consegue entender, que a gente detecta na natureza, pelo menos, que as consequências não podem interferir numa coisa que acontece no ato, certo? O efeito não pode interferir na causa, só o contrário. Isso a gente chama em física e em filosofia de causalidade. A ideia do paradoxo do avô, ela quebra a causalidade. O efeito, o efeito vai interferir na causa. E pior, vai impedir que o efeito aconteça. Isso. Que é o pior de tudo. E aí que entra, né, como o Eduardo falou, a conjectura de autoconsistência. A conjectura de autoconsistência, ela vai dizer, ok, você vai conseguir fazer, mas o universo vai se reajustar aqui depois desse efeito para que esse outro efeito de que você existir aconteça. Então, uma coisa é você simplesmente não conseguir matar seu avô, ou você alterar essa causa para o efeito futuro que é você existir. Né? Já a conjectura de autoconsistência, ela vai dizer, ok, você vai fazer isso aqui. Só que a sua causalidade não vai ser quebrada porque vão ter outros eventos, que vão culminar, outras causas que vão culminar na sua existência. Né? Por isso que eu comentei aqui que existe uma certa blindagem no universo. Então o universo ele se reajusta de tal forma que o primeiro efeito, que é você existir, ele sempre esteja lá, no instante de tempo. Ficou claro essas duas diferenças? Sim? Não? Talvez? Eduardo? O Marco está fazendo uma pergunta para vocês aí. Para mim está claro. Então, vou supor que está claro. Não tenho criatividade. Eu, pelo menos, entendi mais ou menos. Eu não tenho criatividade para entender como é que, se eu matar o meu avô, tem condições do universo. Como é que o universo vai se adaptar para que eu nasça? Por causa da merda do DNA, né? O DNA. Como é que o universo vai dar um jeito de fazer o meu DNA de novo sem o meu ancestral? Aí eu quero saber. Pois é porque justamente sei lá, de maneira randômica, isso, eu não sei. É que não pode ser tão randômico agora, né? Porque a gente tem que gerar a mesma fita depois, né? A mesma fita de DNA que vai ter você depois. Então, vai ter que... É porque a gente, de novo, é a questão que a gente não consegue conceber a física da coisa, né? Porque como a gente... Como o Eduardo comentou, né? Esse exemplo do DNA é muito legal, porque justamente é aleatório. Né? E aí, justamente, o João comentou que Deus, né? É uma resposta. A gente só precisa agora acessar como que ele faz as coisas, né? Mas assim, é porque... pois é. Ai. Mas assim, é essa parte da física que a gente não conhece. Né? Por isso que a gente está colocando como hipóteses aqui, ou conjecturas, né? Que são afirmações que a gente coloca, né? Que se forem logicamente consistentes, a gente tem as nossas respostas. Né? Mas do ponto de física, né? Do ponto de vista lógico, tá, pessoal? Aqui, eu acho que eu comentei em algum ponto que o que a gente tem hoje, né, sobre discussão de viagem do tempo é muito a questão da lógica da coisa, né, da lógica e da filosofia da coisa. A gente ainda não tem nada, a gente não tem nenhum maquinário e nenhuma coisa mais experimental pronta, né, que é um pouco frustrante, né, mas a parte experimental ela avança mais devagar mesmo. Então, né, Isaac, a gente volta, a gente vai sempre para o futuro, né, um segundo de cada vez.
Mas a gente também tem essa questão que você falou, né? Que uma coisa é a gente, como eu falei, o tempo físico, né? Que é esse construto que vai indo e voltando, né? Mas se você pensa em termos de locais, né? Vamos dissertar um pouquinho, né? O presente é o que está acontecendo agora, né? Mas o futuro e o passado, eles são locais, né? Em termos do próprio espaço-tempo, né? Que não estão mais acessíveis para a gente, né? O passado ele está numa parte que a gente já passou por ela, e o futuro é um setor que a gente ainda vai passar. Então, ambos não estão acessíveis, né? Tanto o passado quanto o futuro. O que a gente tem do passado é o registro dele. A gente anotou o que aconteceu, mas o local, né? Aquele evento, a gente não tem acesso mais àquele evento. Né? Deixa eu até olhar o chat aqui, né? Pois é, né? A gente está viajando para o futuro já. Né? Mas vamos voltar para cá, né? Então, uma solução é justamente essa. É essa blindagem do universo que vai fazer com que a gente ou faça ou não faça, mas a gente não quebra a causalidade da coisa. Né? Então, eu, no futuro, ainda vai existir. Né? Ele vai existir de que forma? Eu não conseguindo quebrar a causalidade dele, ou a causalidade sendo quebrada no primeiro momento, mas o universo se reajustando para que eu tenha o meu futuro. Né? A outra coisa, né, coloquei aqui, deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Essa adega do... Então, né, João, a questão do Big Bang, ela é e não é semelhante, né? Porque, de novo, a gente cai nessa questão da física, né? O modelo que a gente tem de dinâmica do universo, né, que é a cosmologia relativística, ela vai propor o Big Bang como uma hipótese, né, de geração de tudo. Então, antes da centelha, da fagulha inicial, não tinha nada. Não tinha espaço, não tinha tempo. Não é que era espaço vazio e se acendeu a fagulha e expandiu tudo. Não existia espaço, não existia tempo, não existia nada. E aí, quando deu a centelha, né, é que é meio arriscado. É meio arriscado dizer isso aí, né, Marco? Eu estou entendendo o que você está querendo dizer, mas o que a gente pode dizer é que o espaço-tempo surgiu com o Big Bang. Sim. Mas daí eu dizer o que aconteceu em T igual a zero ou T menor que zero, aí já é astrológico, né? Não é mais astronômico. Mas assim, a ideia que pelo que eu estou entendendo, né? Sem querer estar colocando palavras na sua boca. Por favor. Mas o que você está tentando dizer é que o espaço-tempo surgiu com o Big Bang. Isso. E aí, como eu falei, é hipótese, né? Porque o que a gente sabe da cosmologia, o que a gente tem bem documentado da cosmologia, que a gente pode bater o martelo, é o que a gente sabe da radiação cósmica de fundo para frente, né? Da última superfície de espalhamento. Tudo isso, a cosmologia relativística que a gente tem hoje consegue explicar muito bem, né? Enquanto a teoria física é a melhor teoria física que a gente tem para explicar isso, o que tem antes, ou o que tem da última superfície para frente. Da última superfície para trás, né, até T igual a zero, o Big Bang ele é um bom modelo, né, mas ele não é um único modelo. É um modelo que eu gosto muito, né, é o modelo de universo eterno, do Mario Novello. Que justamente ele vai advogar que o universo ele não tem começo e nem fim, porque ele fica nesse ciclo eterno, né, de você ter um instante inicial, dá o Big Bang, chega num ponto, né, começa a retrair de novo, tem um Big Crunch, né, e aí você reinicia esse ciclo. A gente só não sabe o que é que vai provocar a parada da expansão acelerada, né? Porque Isso. A priori não vai rolar Big Crunch mais, né? Pois e outra coisa, o Novello gosta do modelo de Bounce, né? E o Bounce não tem muita evidência experimental, né? Porque o problema
Porque o problema é o que você falou, né? É que a gente, observacionalmente, a gente tem o universo acelerando em expansão acelerada. Então, se a gente usa, né, o lambda CDM, né, a ideia de energia escura, como acelerador, ela acelera, como acelerador, tá certo, né? Como acelerador, ele acelera sem fim. Então, você não vai ter esse momento de Big Crunch. Né? Então, a pergunta é, será que tem alguma física que a gente não sabe que vai fazer isso? Né? E aí são as questões em aberto. Né? Mas como você falou... Gostaria, porque é a pior forma do universo morrer, velho, é a expansão acelerada. Porque antes do Big Freeze, a gente vai ficar isolado, né? Porque eventualmente o universo vai expandir mais rápido que a luz, e a porra do céu vai ficar preto, e a gente não vai ver mais nada, a gente vai ficar totalmente isolado, e a física vai impossibilitar da gente ver qualquer outra coisa além do nosso próprio planeta. Pois é, né? Tomara que a gente consiga desenvolver algo, né? Para que a gente consiga fazer essa viagem, né? Porque vai ser bem tedioso, né? Ficar por aqui. Mas isso é um problema para as próximas gerações. Se é que ele vai conseguir ficar aqui, né, e não morrer antes. No nosso tempo de vida, a gente não vai ver isso, né? O que eu particularmente me deprimo sempre quando eu penso nisso, né? Que a gente não vai ver. É aquela coisa, né? A gente vai tá vendo tudo que vai acontecer, mas a gente nunca vai ver acontecer. Sim. Acho que isso é uma coisa bem triste para principalmente alguém que é cientista, mesmo que eu me interesso, né? Porque eu ficava vendo Cosmos quando eu era criança e fui me interessar por isso, né? Mas não é o que eu quero ser, mas eu me interesso, né? Então, sei lá, é doido você pensar que você nunca vai ver isso, sabe? Mas pelo menos se a gente criar uma boa sociedade, talvez alguém veja. É isso que eu acho interessante. Talvez alguém veja. A gente tem que não se matar antes, né? Tem que dar muita sorte de não se matar antes. Né? Mas deixa eu voltar para cá, né? A outra solução, né? Olha o João, né? Trazendo essa discussão, né? Pior que eu deletei minha conta no Facebook também, né? Mas não é para não ser cringe, não, né? Não, cansei de interagir ali. Eu só interajo no Twitter, um pouquinho no Instagram e já tá bom pra mim já. O Facebook é deprimente, velho. Pensa num ambiente horroroso. Mas é porque a história do cringe, velho, eu ouvi dizer que até tomar café é cringe, cara. Então aí fudeu. Então, cringe, eu tô frito, né? Cringe não existe mais, destruíram a palavra. Destruíram a palavra. Mas vexame ou mico, né? São palavras muito mais legais. Sim, João. Desculpa. O fim das coisas é cringe, né? Mas bem, então, voltando às soluções, né? Uma outra solução, que essa talvez seja mais interessante, né? É uma espécie de roubo, né? Que vai ser o quê? Você tá aqui, né? No seu instante do futuro. Né? E aí, você voltou. Né? Tá. E aí você pegou e matou seu avô. Perfeito. Só que você percebe que, na verdade, você não voltou para sua linha temporal original. Na verdade, você voltou para uma segunda linha. Né? Então, em vez de você ter só um universo contínuo, você tem vários. Né? A linha não está muito coisinha aqui. Você tem vários. Então, quando você salta aqui, na verdade, você está indo para outro lugar. Né? Isso é uma ideia baseada na hipótese de Everett, na mecânica quântica. Né? O Eduardo vai falar muito melhor do que eu, mas uma das interpretações da mecânica quântica é justamente você ter essa história de muitos mundos. Né? Então, quando você vai realizar um efeito, você faz todos os efeitos possíveis, você considera todas as ações possíveis e soma todas elas. Então, quando você soma todas elas, o que você vai visualizar é uma combinação disso tudo. Né?
Até alguém comentou aqui sobre o Homem-Formiga, né? É parecido, a ideia é parecida, né? E aí, quando você pega essa hipótese de Everett e tenta aplicar aqui na relatividade geral, você vai ter o quê? Você vai ter que cada ação sua, ela vai se desdobrar em outros universos, né? Então, em vez da gente ter só uma linha temporal, então, correspondente a um universo, você vai ter um contínuo de universos. Então, quando você salta, né, você faz essa viagem temporal, na verdade, você está fazendo uma viagem, né, eu chamei aqui de dimensional. Né? Por quê? Porque você está saindo do seu universo e está indo para um outro universo. Então, o salto só é possível dessa forma. Né? Você não vai conseguir, uma vez que sai daqui, voltar para o seu universo original. Você vai parecer que está voltando no tempo, porque você volta, né, para um instante em que você vai reconhecer como uma espécie do seu passado, mas ele não está conectado causalmente com o seu futuro. Então você pode fazer os seus eventos sem nenhum problema. Quem popularizou essa ideia do Everett foi na física, né? Foi o DeWitt, né? Sim. E um dos problemas da mecânica quântica é que a partícula ela pode ser onda ou pode ser partícula, né? Sim. As entidades microscópicas com o uso das aspas, porque eu não tenho como falar em quântica aqui para os meus alunos de ensino médio, mas elas não são uma bolinha bem definida como são no mundo clássico das andorinhas. Elas têm não existe o conceito de posição, não existe o conceito de velocidade, mas existe uma distribuição estatística, né, de lugares onde tal entidade pode estar. Isso é problemático, né, porque a gente descreve esses entes quânticos do Homem-Formiga aí, não como um ponto, como a gente faz na física clássica, mas como uma função de onda. Sim. E que essa função de onda, enquanto ela não é observada, aí já estou falando da interpretação de Copenhagen. Sim, sim. Enquanto ela não é observada, significa que a partícula pode estar em um infinito de posições. Ela pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, por exemplo. Vamos pensar no gato de Schrödinger. Né? Então, o gato de Schrödinger pode estar vivo ou morto. Sim. Uma das maneiras que a galera usou para interpretar esse fenômeno bizarro da dualidade, na verdade, do fato da partícula ser uma onda, e dela poder ser ela pode poder estar em 2 manifestações simultaneamente, foi a ideia de que toda vez que o universo toma uma decisão, né, digamos que o gato está vivo ou o gato está morto. Na hora que você abre a caixa e vê se o gato está vivo ou morto, na verdade o universo se divide em 2. Sim. Em um deles o gato está vivo e em outro o gato está morto. Essa é a famosa interpretação de DeWitt, né? E toda observação em que o universo precisa tomar uma decisão, em que a função de onda precisa se colapsar em um fato observado, o universo, na verdade, se divide em todas as possíveis possibilidades, né? Possibilidades observáveis. Então, me dá uma agonia da porra, né? Porque imagina as quantidades do universo que são formados a cada segundo, a cada... Não, você vai ter um contínuo, porque é justamente isso, né? Esse é o problema. Problema não, né? Não vou usar a palavra problema. Esse é o problema dessa interpretação, né? Que você não tem como restringir o tipo de ação, né? Então, todas as ações vão criar essa coleção de universos, né? Então, são todos, até o momento, não observáveis. Né? A gente não tem acesso a esses outros. Né? Então, como o João comentou aqui, como é que você sabe se você é o original ou não? Né? Eu sei que eu sou o original porque eu escrevi aqui no meu braço que eu sou o original. Mas você não vai ter esse conceito. Né? Todos vão ser cópias em diferentes configurações, né? Então, a gente tem aqui, né? De manhã, antes de vir para esse seminário, ou para essa apresentação, a gente está aqui, que eu estou fazendo a apresentação com vocês, e tem uma outra linha em que deu algum problema e eu não pude fazer. Né?
A gente não tem acesso a esse cara que não fez, porque a gente está aqui. Né? Mas se eu pudesse viajar no tempo, eu poderia, de alguma forma, acessar esse outro estado aqui. Né? É justamente isso que a hipótese de muitos mundos vai propor. Né? Que a gente vai ter essa questão que, de novo, é uma solução, mas a gente não tem como acessá-la ainda. Né? Porque a analogia que a gente tem, que é usando a mecânica quântica, né? Na própria mecânica quântica a gente não consegue visualizar esses estados sendo realizados em conjunto. A gente até consegue visualizar o colapso da função de onda, né? Mas, como o Eduardo falou, quando a gente mede o estado, a gente mede um estado possível, a gente não mede essa coleção de estados. Olha aí, né? O João justamente comentando que tem múltiplos eu. Sim, mas pensa que esses múltiplos você não está vendo o quão cringe eles são. Né? Porque você pode ter um outro eu que é hipster, tem um outro eu que usa óculos, tem um outro eu que... Né, toma café de manhã, né? Veja você. Eu espero que tenha pelo menos um que não sabe o que significa a palavra cringe. Eu quero ir para esse universo aí. Por favor. por favor, né? Então, né, pra gente... Deixa eu dar aqui. Né? Então, o paradoxo... E uma outra solução é a solução do paradoxo dos visitantes, né? Que eu coloquei separado aqui porque ele pede uma solução separada, né? Então, ou a gente já tem... Né? A gente tem três hipóteses, né? Ou a gente já tem os visitantes, né? Só que eles são tão bons em se mesclar que a gente não percebe. Né? Deixa eu ver aqui. Né? Pois é, né? Ou a gente tem uma espécie de limitação na viagem, né? A gente não pode fazer essa viagem de qualquer maneira. A gente só vai poder fazer em certas janelas ou isso. Ou, de fato, a viagem no tempo ela é uma impossibilidade de construção. Né? A gente pode discuti-la filosoficamente, mas tem uma certa física que a gente ainda não conhece que vai mostrar para a gente que, olha, de fato, apesar de ter relatividade geral que mostra que a gente pode fazer isso, né, a gente tem essa parte da física aqui que vai ser o contundente em mostrar que não tem como fazer a viagem. Eu vou ser o velhinho reaça aí nessa hora. Por favor. E eu vou, a minha opinião, apesar de que eu gostaria bastante de mudar, né? Estou aberto a mudar de opinião, como todo Sim, por favor. Cientificista. Eu tendo mais a isso aí, bicho. A gente até comentou da última vez a ideia de que a única forma de você provar uma negativa é através de um paradoxo, né? Então, sim. Eu acredito que os paradoxos da viagem no tempo são um excelente indicativo de que não é possível. E que isso indica o quê? Que a física é um modelo. O fato de ser possível fisicamente... Aliás, o fato de ser permitido a um modelo não significa que é permitido à natureza. Sim. E talvez não aparece aí alguma generalização da... É porque é foda, né? Quando uma teoria generalizada... As coisas da teoria antiga não são... Nada na teoria antiga é proibida, né? Só é restrita. Mas, enfim, eu acredito com o uso devido da palavra acredito, sem nenhuma fundamentação, de que viagem no tempo não deve ser possível. Porque os paradoxos são muito, muito fundamentais, entendeu? Sim, sim. É muito básico do funcionamento do negócio. Não é um problema de engenharia, é um problema de causalidade. Sim, sim, sim. É porque é justamente como tu estava falando, né? Quando você coloca a causalidade, né, como uma coisa que não pode ser... Acho que talvez a palavra não seja muito boa, né? Não possa ser atacada, né, não pode ser revisitada, não pode ser alterada, né? É um princípio fundamental que você está colocando. Então, a teoria ela tem que respeitar esse princípio. Então, quando ela respeita esse princípio, você já está dando uma resposta para o paradoxo. Né?
a relação de causalidade tem que ser protegida a todo custo. Então, você não vai poder ter nenhuma solução que viole isso. Então, essa é a resposta do paradoxo, como você falou. Só que uma coisa é a gente analisar do ponto de vista lógico, do ponto de vista puramente matemático, como tu falaste, né? A gente vê lá do início que eu falei, né, da solução de Gödel, mostrando que você tem curva de tempo fechada, as condições físicas não são tão esquisitas, a gente só não acessou até hoje, mas você ter uma parte, né, que vai te dizer, não, olha, você tem essa parte matemática, mas experimentalmente a gente tem esse conceito aqui que aliado dentro da relatividade geral vai fazer com que essa solução seja uma curiosidade matemática, sem uso prático. Então isso pode acontecer, né? Não tem problema nenhum. Só que a gente está justamente nesse ponto, que a gente não tem física suficiente para descartar, né, essas partes. Pode crer. A gente vive falando aí nas abstrações da galera da matemática, né? O número lá de Cantor, como é a magnitude dos infinitos lá. Isso. Como enfim, sem falar em coisas com N dimensões, se bem que a matemática de N dimensões já nos foi muito útil, né? Muito útil. Mas, enfim, a galera da matemática faz abstrações sem nenhuma preocupação em estar atrelada àquilo ali ser realizável ou falseável, né? Não interessa para eles isso, não. Que é do ponto de vista lógico, né? Isso, e a equação de Einstein é uma entidade matemática complicada pra caralho, né? Então talvez exista ali algum... Falta um limite, falta talvez uma análise filosófica de qual parte daquilo ali é física e qual parte daquilo ali é simplesmente matemática, né? E talvez as soluções as soluções tipo curva fechada sejam só como você está dizendo, curiosidade matemática, e não tenha como ter realização física daquilo ali. Talvez a gente considere a equação de Einstein. Enfim, eu tô falando e tô pensando ao mesmo tempo, sabe? Sim, não tem problema. Para você tirar uma solução, a solução mais simples, a solução de Schwarzschild dali, você considera a equação. Não tem como você separar aquilo ali em uma parte física e uma parte matemática. Né? Você usa... Enfim, eu vou calar minha boca porque eu tô... Não, mas você tá certo, né? Porque o que acontece é que a gente tem a relatividade geral, enquanto teoria de gravitação, ela é a melhor teoria que a gente tem hoje, né? Então ela é uma boa teoria, ela explica o que acontece, tanto aqui no sistema solar, quanto no universo como um todo, né? Só que ela não é a última teoria, né? O santo grau da física, que é a teoria de tudo, né? A gente estava até discutindo no outro dia, né, que uma teoria de tudo que a gente tem é a teoria de cordas, né? Só que a teoria de cordas ela está passando por essa questão, né, de que ela, muito provavelmente, eu vou colocar dessa forma, a gente não consiga desenhar experimentos que validem ela. Né? Ou seja, a física que ela propõe não é física que a gente consiga acessar. E talvez a gente esteja pensando em viagem no tempo como um conceito clássico, né? Você está falando aí em teoria de tudo. Pô, a mecânica quântica é excelente em compactificar dimensões, né? Então, talvez a ideia da viagem no tempo, a gente esteja pensando na viagem no tempo como se pensa numa partícula como uma bolinha pequena, né? De um ponto de vista clássico, e talvez uma teoria de tudo tem uma interpretação bem bizarra e além da nossa capacidade de macaquinho de compreender os fenômenos do tempo, né? Como são os fenômenos quânticos e até os relativísticos, né? Como dilatação do espaço, contração do tempo. Dilatação do tempo, contração do... Porra! Do espaço. Isso. E, enfim, e a gente está tentando entender do ponto de vista clássico, né? Talvez seja esse o problema. A gente está filosofando sobre uma ideia que simplesmente não é clássica. Sim, com certeza, né? Por isso que a gente justamente vai, né, olhar para outras teorias, né?
nessa questão de geração de universo, né, que a gente estava falando. A equação de Euler-DeWitt, ela justamente vai mostrar para a gente que a gente consegue ter geração de universos a partir de condições nulas. Você coloca campo nulo, geometria nula, e você consegue ter essa geração. Aí, salvação do cosmólogo. Mas como você falou, para t menor que zero, tem alguma coisa? Bem, se a gente aplicar a equação de Euler-DeWitt para t menor que zero, a gente vai ter o universo voltando. Né? Porque como ela é reversível, no sentido que a gente comentou temporalmente, se você coloca t negativo, vai do mesmo jeito. Então, o próprio conceito de tempo anterior, ele deixa de existir. Né? Você só vai ter t dali para frente. Você não tem t dali para trás. Né? Mas é como tu falaste, no ponto que a gente está hoje, a física que a gente tem, né, a parte validável experimentalmente, não é suficiente para a gente bater o martelo sobre esses paradoxos teóricos. Não tem o casamento das duas coisas ainda. Tá, eu retiro o que eu disse. Não sou mais o velho reaça, não. Eu sou o velho esperançoso agora. Mas voltei a ter fé. Mas assim, né? Eu coloquei essas 3 condições aqui, mas eu particularmente acho que essa primeira aqui é a menos possível, né? Por quê? Porque você diz, olha só, né? Temos os visitantes e eles já se mesclaram de forma praticamente imperceptível. E aí... Teoria conspiratória demais isso aí, né? Exatamente, né? E também pensa assim, né? No nosso querido universo, nosso querido planeta, a gente já teve interações entre civilizações, né? Ou, na verdade, a história mostra pra gente que toda interação entre civilizações foi tudo menos imperceptível. Né? Então, imagina, você Uma coisa... Diga, Yuri. Sei lá, imagina isso, que eles já estão assim integrados na sociedade de uma maneira perfeita. Uhum. Imagina isso, e será que o que eles estão fazendo então? Será que eles estão criando um futuro, porque eles já sabem o que vai acontecer mais ou menos, já tem um conhecimento muito maior. Será que eles estão criando a gente para virar uma utopia, talvez, ou algo do tipo? Olha, que talvez eles tenham algum tipo de ideia para fazer isso e querem testar na gente? Pois é, né? Você quer saber o que eles estão fazendo? Pergunta para o Elon Musk. É uma possibilidade, né? Mas assim. Olha, se tem uma pessoa que sabe o que se tem ou não, se tivesse alguém que sabe, é o Elon Musk, velho. Mas vocês às vezes ainda estão sendo muito, como é que eu posso dizer? Muito idealistas, né? Eu vou para uma coisa mais baixa. Né? Imagina você que tem acesso a tudo que já aconteceu e consegue viajar para um instante de tempo em que você consegue acessar esses fenômenos. Você tem os últimos os números da última loteria, que deu 200 milhões de reais. Você não vai usar esses números? Eu posso falar por mim. Eu usaria. Fácil. Ainda mais hoje. E assim, eu acho que eu não estou sozinho. E se for eles estiverem fazendo isso, digamos assim, eu imagino que não vai ser tão fácil para uma pessoa com os números da loteria voltar no tempo. Vai ter esse investimento muitas vezes até maior que a própria loteria. Pois é, né? Mas... Então, mas imagina se essa galera do futuro tá realmente... Isso é uma loucura, tá? Eu tô só abstraindo, meio ficando, mas... Imagina se de fato essa galera do futuro tá aqui e eles querem criar alguma coisa. Provavelmente esses brinquedos estão querendo fazer uma utopia. Sim. Talvez eles não tenham lá porque eles saibam como fazer e estejam fazendo de experimento aqui. Sim, isso eu acho que seria interessante. Mas é só uma loucura mesmo, uma abstração doida assim, voando, viajado. Sim, não, com certeza. Mas justamente por isso, né? Eu particularmente não... A gente tá aqui para isso, Yuri. Né? Eu particularmente não, como o Eduardo comentou, né, que ele não, ele é o velhinho reacionário, né? Esse é meu turno de ser o velho reacionário, né? Porque justamente eu sou muito descrente, né, de que todas as pessoas que viriam para cá sejam essas pessoas altruístas, né, idealistas, que vão trabalhar de forma imperceptível, sem fazer qualquer tipo de interação que não altere a causalidade do futuro.
né? Mas isso talvez seja a crença mais pessoal. Eu não acho que todo mundo que voltou, né, seja tão bonzinho assim. Né? Ou talvez tipo assim, levando pro outro lado, né? Se a gente tiver em outra dimensão desses caras. Sim. Aí, por isso que eu digo que eles estariam usando aqui como uma tentativa de ver se realmente existe algum tipo de coisa, um outro piso, usando a gente de teste, talvez. Sim. Mas também eu acho, porque aí não ia estar alterando a causalidade deles, e aí eles iam estar desse jeito. Mas eu também, de todo jeito, ainda é uma teoria doida, assim, só pra zoeira mesmo. Não, mas claro, né? Como o Eduardo falou, a gente está aqui para isso, né? Para tecer essas elucubrações, né? e era isso que eu queria deixar, né? Velho, não abandone suas loucuras assim tão rapidamente, não, porque foram dessas loucuras assim de droga, de viagem de LSD, que surgiram as principais quebras de paradigma na história da humanidade. Sim, com certeza, né? Tu falaste em divagações, né? Eu lembrei agora, né? Do exemplo do Kekulé, né? Do Kekulé e os anéis aromáticos, né? Que o cara sonhou com isso. Né? Véi, isso é invenção, velho. Isso é mentira. Eu lembro dessa história. Isso é conversa. Eu lembro dessa história do ensino médio. Sonhou com os anéis. Como é que eu vou juntar esses bichos na geometria? Aí o bicho vai e sonha naquela merda. Isso é conversa. Isso é conversa pra contar no corredor. Eu sonhei com isso. Mas é uma boa história, né? É uma excelente história, justamente por isso que ele inventou. Mas a realidade sendo esse construto triste, né? Triste e não divertido, né? Que a gente tem, a ficção é muito mais interessante. Né? Só que infelizmente a gente está tendo esse processo sem controle hoje, né? A guerra da narrativa faz com que as pessoas prefiram a ficção, né? Mas voltando, né? E para a gente fechar, né? Deixa eu colocar aqui para a gente, né? Na cultura pop, né? De forma geral, né? A gente pode, né, fechar a questão de viagem no tempo, né, em 3 tipos de narrativa, que vai ser uma síntese de tudo que a gente já discutiu, né? Ou o universo ele não muda, né? A gente tem só um universo e as ações são tais que a estrutura dele não é mudada, né? Ou ele pode mudar, ou a gente tem a ideia de histórias paralelas. Né? Ou seja, ou a gente tem o princípio de proteção cronológica, né? Ou, né, história autoconsistente, ou viagem dimensional. Né? A gente vai ter esses 3 construtos aqui. Né? E são exatamente esses 3 construtos que a cultura pop vai se aproveitar nas suas obras. Né? E aí a gente vai ter aqui, né? Por exemplo, né, um exemplo que a gente até comentou no início, né, que era o dos Vingadores, né, o último Vingador. O último Vingador é ótimo, né? O último filme, né, que encerrou a fase 3, eu acho, não, a fase 4, que justamente aborda essa questão. Né? Um filme que é muito legal, que faz um pouco parte do que o Kim estava comentando, né, só que ele não está aqui, que é A Chegada. Eu não sei se vocês já viram, né? Yuri, Eduardo? Filme do caralho, um dos meus filmes favoritos. Tá top 10 aí dos meus filmes. É um filme muito bom, que justamente lida com uma coisa que a gente não comentou muito aqui, que é essa percepção do tempo. Né? Como até o Eduardo falou um ponto. Né? A gente tem essa percepção de que o tempo é esse construto linear, né? Em que a gente não tem acesso ao que vai acontecer, né? Ao que vai estar no nosso futuro aqui, né? E a gente tem um registro só do que aconteceu. Né? E aí, justamente, ela lida com essa percepção do tempo. Né? Não é exatamente viagem no tempo, né? Mas é muito mais uma percepção, uma maneira de perceber o tempo e os fenômenos que estão registrados de uma forma diferente dessa estrutura linear. Apesar de que é uma forçação de barra do caralho, a ideia de que você aprendeu o idioma
dos ET, você consegue ver o tempo, você vira um ser hiperdimensional porque você aprendeu a falar o idioma deles. É uma extrapolação do conceito que a gente tem de que a linguagem, né? A linguagem está correlacionada com cognição, né? Então, linguagens diferentes vão te dar percepções cognitivas diferentes. Né? E aí, essa extrapolação disso se refletir na realidade. Né? A realidade objetiva ser mais acessível pela tua cognição. Né? É um conceito que eu gosto, né? Como você falou, né? Mas, assim, a extrapolação, você pode debater né? como você chegou ali, mas essa relação, ela existe. Né? E é um exercício interessante, né? De pensamento. Eu gosto. Sim, como exercício, sim, com certeza. Sim. Um outro aqui, né? É o 12 Macacos, né? Eu acho que talvez as referências aqui com essa temática mais cringe, né? Faça com que eu seja mais cringe e tal, né? Mas um outro filme muito legal, que tem uma série, né? Foi uma série de 2015, acho que já terminou, deve ter umas 3, 4 temporadas, que ela é um filme de viagem no tempo, né? Mas ela é muito interessante porque ela aborda muito a noção da hipótese do Hawking de proteção cronológica. Né? Eu não sei se... Eduardo, você já viu esse? Yuri? 12 Macacos? Uhum. Pô, li o livro e vi o filme, velho. Ah, então perfeito. Eu nunca ouvi falar. Então eu não vou discutir muito, que é para não te dar muitos spoilers. Né? Mas é um filme bem legal. Eu aceito spoilers. Se não sei se o plot inteiro, eu entendo, eu aceito. É porque depende, o plot depende. Né? Na maioria, assim, é um pouco difícil discutir um pouco de obras, né, que falam de viagem no tempo, porque a maioria delas, a viagem no tempo, ela faz parte da trama. Né? Então, você ter a percepção, né, entender como o conceito de viagem no tempo, né, ou no espaço, né, é abordada na obra, ela faz parte da trama. Então, normalmente, dissertar sobre ela é estragar um pouco da coisa. Né? Por isso que eu... Né? Mas é uma obra bem legal. Né? Avançar um pouquinho. O clássico, né? De Volta para o Futuro, que justamente aborda também, né? Essa discussão. Doctor Who, né, que é uma série inglesa, né, de 1963. Eu assisti faz muito tempo, mas eu assisti um pouco. Vi os episódios, umas temporadas assim, ou duas. Não, acho que foi mais do que uma, mas eu acho que foi umas 2, 3. É muito bom, né? Que ela vem de 63 até hoje e ela tem uma maneira de se renovar na série muito legal. Né? Pois é, Primer eu não vi, Eduardo. Né? Bicho, Primer é a quinta essência do filme de viagem no tempo, velho. Tipo da coisa que você tem que ver o filme com um pedaço de papel pra você anotar as paradas. Porque. E outra coisa, você vai ter que ver uns vídeos pra explicar, porque é muito, muito, muito complicado, velho. É muito complicado. Você tem que assistir umas 20 vezes o filme. Nessa linha, né? Até estava te falando, né? Que nesse final de semana eu assisti o último filme do Nolan, né? Que é o Tenet. E é muito isso. Ela justamente ele discute muito o que a gente falou lá no início da questão da flecha do tempo. Né? Ele vai falar muito de termodinâmica, o filme. E é muito bom porque é essa relação entre termodinâmica e flecha do tempo. Só que eu acabei não colocando aqui, né? Porque eu vi recentemente, né? Uma outra série também, né? Dark, né? Que foi bem falada em 2019, 2020, principalmente, né? Trazendo uma coisa diferente, que é uma série de quadrinhos, que é Planetary, né? Que ela fala de muitas coisas, né? Ela é muito semelhante a uma série também que a gente tem, que é Fringe. Né? Eu não me lembro se eu coloquei aqui, né? Mas Fringe é uma série de 2008 que justamente ela vai lidar muito com ciência de borda. Né? Sim, é muito bom. Né? E aí vai descambar até para uma coisa que o Yuri comentou, né, que em algum ponto você vai ter uns
um grupo, né, fazendo experimentos com a humanidade de forma geral, né, e Planetary é uma versão em quadrinhos disso, né, e a gente tem justamente uma edição, que é o epílogo da série, que vai falar um pouquinho da física do tempo. Né, é muito legal. Anime, né, a cultura oriental ela não está livre, né, dessas discussões, né, tem um anime e um mangá também muito legal, que é Steins Gate, que lida com um pouco de comunicação, né, tem viagem no tempo, né, não faz exatamente parte da trama, mas tem muitas discussões sobre a natureza do tempo, né, então é interessante também. Eu tinha que trazer Zelda, né, eu sou obrigado contratualmente a falar de Zelda toda vez que a gente fala de tempo. Tem que falar do Príncipe da Pérsia também. Zelda, né? Príncipe da Pérsia também. Né? Eu já joguei o Twilight Sword. Não. Twilight Princess? Não foi esse, não. Foi um dos antigões. Eu lembro que eu tinha um emuladorzinho no meu celular. Aí eu não lembro qual era. Era talvez tipo, o A Link to the Past? O de Super Nintendo. Deve ter sido o A Link to the Past. É esse. É esse mesmo. Isso. Esse é muito bom, né? O que o pessoal lembra muito é a gente tem o mais recente, né? Que é o Breath of the Wild, que é o de mundo aberto, né? Mas eu sei que a trama eu também joguei um pouquinho do aquele que não é o Majora's Mask, que é o outro. O Ocarina of Time? É o Ocarina of Time, eu já joguei um pouquinho. Eu não zerei, eu cheguei nem na metade, eu acho, nem cheguei na parte direita, não cheguei nem no templo lá, mas eu joguei um pouquinho. Ele é muito bom, né, também, né? Lida um pouquinho com essa temática. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Uma obra de ficção que eu gosto muito, eu sou suspeito para falar muito da trilogia de 5 livros, né? Que tem um filme também, né? O filme foi com um roteiro aprovado pelo Douglas Adams, então é uma coisa que é muito legal. E, para a gente fechar, um livro relativamente recente, né, da Octavia Butler, né, que é o Kindred, que é um pouco, né, uma coisa que não se discute muito, né, em obras de viagem no tempo, são questões mais sociais. Né? Então, justamente, a Octavia Butler, os livros dela, de forma geral, eles abordam muito a questão sociopolítica. Né? E o Kindred, em particular, ele é bem interessante nesse aspecto. E tem muitas obras, né? Justamente, bem aleatoriamente, eu lembrei aqui de uma série, Travelers. Você já viu? Eu já comecei a assistir e achei bem interessante a ideia também. É interessante, mas é meio... Você perde o interesse rapidinho, né? Eu não sei se é só comigo. Mas, enfim, eu mencionei porque eu lembrei aleatoriamente, assim, e você colocar na sua lista, mas já que você já viu... Não, mas assim, né? Como eu falei... O que você tem que ver obrigatoriamente é Primer. Eu só vou assistir, já anotei. Eu quero que você faça uma resenha pra mim depois, pra ver se eu entendo alguma coisa daquela porra. Não, vale com isso, pô. Você entendeu? Você vai entender tanto quanto eu, pô. Vale com isso. Duas cabeças pensam melhor que uma, né? Sim. É o que dizem. A gente pode fazer um dia só a resenha, né? A gente senta, discute a resenha. Discute e faz a resenha. Né? Recentemente eu descobri um negócio fantástico, que é o tal do Teleparty ou Netflix Party, né? A gente tem que começar a tomar umas cervejas e assistir um filme com essa parada. Por favor, vamos fazer isso. E aí, como você falou do Travelers, né? Tem essa pegada, né, de fazer essa discussão, mas pelo menos eu assisti acho que uns 4, 5 episódios, a discussão me parece um pouco mais, vamos dizer, tímida, né? Mas menos incisiva, como, por exemplo, Doctor Who. Doctor Who, a última temporada, principalmente, em que é uma doutora agora, né, é uma mulher, você tem muito essa discussão nessa pegada mais social, né? Então, que é uma discussão muito necessária, né?
E aí... O Dr. Who é tão antigo, mas tão antigo que ele já passou por todos os tipos de coisa social, desde aquele era mais ultraconservador ali dos anos 60. Dr. Who é tipo os Simpsons, velho. Os caras já fizeram tudo. Tem episódio sobre tudo que você imaginar, o Dr. Who tem. Sim, não, com certeza. Outras... Falando nessa questão até de Simpsons, né? Uma série que é tão... que é uma animação, né? Que é tão incisiva, mas que, surpreendentemente, né? Não fala de viagem no tempo, é Rick and Morty. Rick and Morty, ele brinca com essa ideia de viagem dimensional. E é muito... As discussões são muito incisivas, né? Pô, e sem falar em Futurama. Futurama também. E Family Guy, velho. Nossa, Family Guy é muito... Eu sou fascinado por Family Guy. Tem um episódio de Futurama, velho, que eles entram na máquina do tempo e... Tipo a máquina do tempo do H.G. Wells, né? Sim. que o bicho, sem querer, ele liga a máquina pro futuro sem controle. Aí eles... Stewie e o cachorro, que eu esqueci o nome... eles entram na máquina do tempo e começam a ir para frente no tempo sem controle. Aí eles percebem que o universo é cíclico. E aí eles acabam no Big Bang de novo. Eu acho que eu já vi esse. Eu achei do caralho, velho. Mas isso é em Futurama. Não, é em Futurama? É Futurama? Não, acho que é Futurama. Tô confundindo. Mas enfim, São duas séries que tem uns episódios assim que você fica... Caralho, que massa, velho. Sim. Não, Family Guy, principalmente, né? As primeiras temporadas, né? Esse humor muito cínico, né? Que é o do Rick and Morty também, né? Ele te joga as coisas, né, joga os conceitos, joga as discussões da forma mais cínica possível. E assim, é agressivo, né? A maioria das pessoas não gosta muito de Family Guy, principalmente, né? Minha esposa não... E não só ela, né? Muita gente não gosta de Family Guy, mas Eu nunca assisti um episódio todo, sabe? Eu acho que ele só aparece, né? É porque normalmente você fica muito nos memes, assim, né? Tem muitas discussões pontuais, mas você vendo os episódios inteiros, tem muita coisa que é muito... E como tu falaste, né? O Family Guy e Simpsons também, né? Em menor escala. Como tem muito tempo passando, você percebe a mudança da coisa, né? A mudança do tom de humor. Né? Porque como todo fenômeno humano, ele vai mudando ao longo do tempo. Né? Então, você assiste as primeiras temporadas, é um humor. Mas você vai assistindo as recentes agora, não tem uma piada. E é vexatório e incita a discussão igual. É muito doido. Né? A melhor palavra que eu tenho assim é... Futurama acabou, né? Infelizmente. Futurama já acabou, né? Mas só pra gente, né, falar um pouquinho mais de Futurama, né? Tem um episódio, não sei se vocês vão lembrar, que justamente o Fry viaja pro passado e ele conhece a avó dele. Não sei se vocês lembram desse. Não, eu não assisti todos. Mas eu só lembro desse da viagem para o futuro. Eu lembro desse mesmo. Fala mais detalhes aí que talvez eu lembre. Que o avô dele é militar. Ele é militar e a coisa é parecida com De Volta para o Futuro, né? Ele conhece a avó, só que a avó não sabe quem ele é, ela fica apaixonada ali por ele e tal, mesmerizada, e ele descobre que o avô dele morreu num teste nuclear. Eita, porra, o bicho é o próprio pai, é o próprio avô. É o próprio avô. Só o Futurama mesmo pra ver uma parada dessa. É fantástico, o episódio é fantástico, porque o Fry volta desgraçado da cabeça. Né? Como sempre, né? Boa. E pra gente fechar, né, pessoal, algumas referências, né? São alguns artiguinhos, né? Umas referências mais recentes, né? Eu procurei trazer algumas coisas que... mais recente, justamente, que está se discutindo agora, né? A questão da viagem no tempo, né? Ela é muito atrelada não a viagem no tempo, né? A questão da discussão da natureza do tempo, né? Ela é muito
posta atualmente, né, na questão da gravitação quântica, né, porque um dos problemas que a gente tem aberto na física hoje é justamente essa conciliação entre a mecânica quântica e a gravitação. Né? A mecânica quântica ela já está bem estruturada, né? A versão moderna que a gente tem é a teoria quântica de campos, né, e o modelo padrão, que juntam, né, as três forças fundamentais, né, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Elas são entendidas hoje, e a gente tem bastante física desenvolvida com isso, né, com os aceleradores de partículas, e todos os fenômenos que a gente tem, elas estão juntas num modelo que é o modelo padrão. Só que a gravitação ela ainda não está, né, bem entendida nesse ponto de vista. Né? E aí, um dos problemas em aberto é entender como essas duas parcelas da física se interagem. Né? E aí, isso envolve também entender a natureza do tempo, né? E aí que está a discussão, né, também sobre a viagem no tempo. Porque uma vez que você vai discutir, né, como o tempo, o que é o tempo, né, que eu até falei no início, né, que é uma ideia que eu atualmente estou trabalhando e eu gosto muito dessa hipótese, é de que o tempo ele é apenas uma maneira que a gente tem de encadear eventos. Então, ele não existe per si, ele é um fenômeno emergente, né, da dinâmica do universo. Eu particularmente acho fantástica essa ideia. Né? Mas ainda a gente não tem ainda a parte experimental para decidir que abordagem de tempo é a que o nosso universo tem. Né? Por que então que ele aparenta ser irreversível, assim, Isso. a priori? Ele justamente vai aparentar ser irreversível porque a gente está nessa dinâmica, né? Tem eventos que tem fenômenos que já a gente não tem mais acesso e vai ter eventos que a gente ainda vai acessar. Então, é essa maneira que a gente tem de arrumar eventos. Né? E aí, justamente, o Rovelli, né, o Carlo Rovelli, ele é um físico italiano, né, que lidera justamente essa abordagem de gravitação quântica através da gravitação em laços, né, que é uma outra teoria física, né, que vai procurar estender a relatividade geral. Esse é um livro muito legal, né, Eduardo? A Ordem do Tempo tá... Acho que a minha cópia não tá... Tá aqui a minha cópia. Deixa eu virar aqui rapidinho. Não, minha cópia não tá aqui. Tá o outro livro dele. Né? Que justamente vai fazer essa construção. Né? Então, e aí justamente ele comenta, né, que se a gente tem o tempo, né, como uma espécie de emergência, né, dessa maneira de relacionar as coisas, a gente teria naturalmente curvas tipo tempo fechadas. Né? E aí ele justamente, ainda não está muito claro, né, ainda, mas a ideia que ele tem é justamente tentar fazer com que o princípio de autoconsistência de Novikov surja naturalmente daí. Então você agora vai ter embutido na teoria uma daquelas soluções que a gente vai ter do paradoxo do avô. E aí isso é legal, né? Porque ela vai deixar de ser um paradoxo e a própria teoria vai te dar uma resposta para a pergunta. Isso é interessante, né? Pelo menos do ponto de vista mais teórico. Né? A prática a gente ainda está limitado aos... Né, a física que a gente consegue acessar. Quem sabe não está aí o começo da nova teoria de tudo, né? Sim, sim. Quem vai ganhar o prêmio Nobel, na verdade, vai ser o Doc Brown, né? É uma hipótese. Bom, velho, vamos... Pô, Marco, como sempre, né, bicho? Se deixar, a gente passa o dia inteiro conversando aqui, né? Sim. Não, com certeza. Mas vamos deixar o Yuri, vamos liberar o cara para almoçar aí. Yuri, parabéns por ter ficado com a gente aqui até o fim. Pô, gostei. Eu gosto dessas coisas assim, sabe? Faz um tempo que eu não entro numa discussão ou algo desse tipo assim. Pois é sempre bom nadar com os tubarões, né? Então. Não sei se eu sou tão dentuço assim. Para o cara que está no ensino médio, que tem interesse por essas coisas, acho que
Um ou outro professor de física, um doutor em física aqui, outro acolá, é sempre uma boa companhia. Eu me sinto lisonjeado com isso. Né? Pois é, né? Então, Marco, agradeço, cara. Agradeço demais. Você sabe que está sendo gravado aqui, né, pá? Sim. E aí eu vou colocar lá no YouTube. Não, e claro. vou te passar o link. Aí eu vou te pedir para você me passar o PDF da sim. sua apresentação. Sim. Para eu colocar o link lá no YouTube e passar para os estudantes também. Não, claro, com certeza. E eu também vou dar uma folhada nessas duas referências aí para ver o que eu aprendo de novo. Massa? Não, com certeza. Só queria fazer um último jabá, né? Pode Você tinha crer. comentado no início, né? Pode crer, inclusive. Justamente eu tenho um podcast, né, que é o Tomate Cósmico, que faz eu e minha esposa atualmente, né? A gente tem vontade de convidar outras pessoas, né? É um programa que atualmente ele está com uma periodicidade mensal, mais ou menos mensal, em que a gente fala justamente dessas questões de relatividade geral, gravitação e cosmologia, né? Porque tem até podcast falando de física, né? E são muito bons, né? Mas a gente sentiu a falta de ter pessoas discutindo, né? Especificamente, né? E aí está em construção, né? E todo o feedback é bem-vindo, né? Ouçam, mandem um e-mail para a gente, né? A gente pode sentar e falar um pouquinho também sobre a física do tempo, né? Mas, né? E eu não sei como fechar essa. Eu vou esperar o convite, para participar, hein? Sim, com certeza, né? Eu tenho que retribuir, né? De alguma forma. Poxa, por favor. A gente só estruturar direitinho, né? Porque atualmente a gente está com essa questão da logística, né? Eu imagino que deve ser. Como estamos dando aula e fazendo muita coisa, é um hobby, né? É mais um hobby, mas tem a sua seriedade, né? A gente justamente procura, né, fazer pesquisa direitinho, dar as referências bonitinhas e também estamos dispostos, como você falou, né, a mudar de opinião. Né? Toda e qualquer informação que a gente tenha dado e que seja um equívoco, né, a gente está mais que disposto a retificar. Porque ciência é isso, né? Ciência, um dia a gente tem uma hipótese, né, valida, mas no outro dia a gente estende a ciência mais um pouco e percebe que aquela hipótese não era tão válida assim. Né? Pois eu estava falando com o professor de filosofia lá da escola, o dogma central da ciência é não ter dogma central, né? Então, sim. Nosso dogma de fé é não ter dogma de fé, então sim. tem que estar com a mente aberta sempre para mudar. Como eu gosto de dizer na mesa de bar, nós somos os putões intelectuais. Somos as prostitutas intelectuais. A gente muda de ideia muito rapidamente. E é o certo, né? Né, claro. É porque a gente tem uma ótima ferramenta para isso. Né? Justamente. Tem o método científico que ajuda a gente. Né? Ele não é infalível, né? Porque justamente aquela discussão que a gente estava falando no início. Né? Tem algumas maneiras de construir conhecimento que vão além do método, né? E tudo bem, né? Não tem problema nenhum, mas para validação de fenômenos e inferência sobre eles, o método científico é o melhor método que a gente tem até hoje, né? E aparenta ser o único método. Justamente, né? Aparentemente é a única maneira como a natureza se permite investigar, né? Isso. Assim, bem diva, não me toque. Mas só um pouquinho, pero não muito. Não, e assim, como eu disse, aparente porque a gente tem investigado, né? Eu até falei no início, né, que o cientista é aquele coleguinha que o trabalho dele é passar a perna nos outros colegas. É pegar as ideias e fazer o escrutínio delas total escrutínio daquelas ideias. Então a gente está sempre batendo, está sempre procurando, está sempre revalidando e invalidando ideias quando percebe que a gente quando avança e não passa pelo crivo mais. É isso. Então vamos terminar por aqui, né? Sim, terminamos por aqui. Vamos terminar com essa colocação fantástica aí. E vamos lá.
Valeu, Marco. Valeu, Yuri. Muito obrigado. Yuri também. Valeu. Até mais. Agora eu vou comer. Vamos comer. Pois é, eu tô morrendo de fome aqui. Não, eu também tô morrendo de fome aqui. Valeu, pessoal. A gente se fala por aí. Até depois. Obrigado.